E aí, Juan Andrade aqui. Estamos aqui mais uma vez, seguindo com compromisso e sem falhar. Vamos continuar todo santo dia, vamos fazer todo dia isso acontecer. O meu objetivo final é encontrar você. É você que está ouvindo essa mensagem. Porque falar sobre o reino, falar sobre princípios, falar sobre o propósito do reino. O propósito do reino é encontrar você. Isso mesmo, os reinantes, aquele a quem o Pai busca, né? Jesus falou, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que receberam a semente e que foram eleitos, foram consagrados, foram escolhidos por Deus desde o ventre da sua mãe. E hoje o princípio que eu vou falar é um dos principais princípios, assim, para mim é o principal ali, né? Entre ele e o amor, gratidão e a justiça, esse que eu vou falar agora, que é o perdão, ele é um dos princípios mais poderosos que tem, porque o princípio do perdão, quando você libera perdão para alguém, quando você libera perdão para você mesmo, primeiro, né? A ordem é basicamente essa. Você pede perdão para Deus, você deve se perdoar pelas suas escolhas erradas e aprender com elas, e pedir perdão para os outros, aqueles com quem você errou e falhou, né? Não existe essa pessoa perfeita ali que consegue viver uma vida plena sem errar, sem... Infelizmente a gente hoje vive debaixo desse jugo até receber ali o nosso corpo glorificado e a nossa alma for 100% restaurada e renovada. E a gente passa por essa transformação quando é batizado no Espírito Santo, mas isso aí é conversa para outra hora, não vou me estender muito nisso. Eu vou entrar no perdão. Porque o perdão é uma das palavras, é um dos princípios mais poderosos que tem. Em primeiro lugar, o Senhor fala lá na Antiga Aliança, bem nos primeiros 5 livros, eu não estou lembrado da menção, mas o Senhor fala que a vingança é dele. Então, você, quando você é ferido, né, a vingança que às vezes nasce ali, aquela raiva, aquela ira, aquele ódio no seu coração, e eu sei o que é ter ira, eu sei o que é ter ódio. Eu vivi um abuso na infância. O meu pai, do começo da minha vida, foi perseguição, rejeição, entre outras coisas. E uma coisa que me libertou e que me fez crescer assustadoramente em todas as áreas da minha vida, que me fez viver coisas extraordinárias, viajar lugares, conhecer pessoas, conhecer a Deus em primeiro lugar, desfrutar da presença de Deus, ter todas as minhas perguntas respondidas, todas as dúvidas que eu tinha, tudo, vem desse princípio. E foi justamente nesse processo ali de me perdoar e liberar o perdão que eu vivi depois, pós essa experiência, eu vivi uma outra experiência que foi viver o batismo do Espírito Santo. E essa daí não tem como descrever. É quando você sai da sua fé que é fraca, quando você vive de crença e vive um fato com Deus e tem um encontro verdadeiro e vê Ele face a face. Depois eu vou trazer o Estatuto do Reino, a Constituição do Reino, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. E viver essa experiência é uma coisa inexplicável. E eu lembro que no meu processo de liberar o perdão, principalmente para o abusador, foi um dos... porque ele foi o pior trauma para mim na minha infância. E quando eu lembrava da memória, eu sentia um ódio dentro de mim, tipo, era algo indescritível. Se alguém tocasse em mim, a vontade que eu tinha era de matar, literalmente. E me conhecendo naquela época, eu era capaz disso. Porque eu vivi durante bastante tempo, o ódio foi a minha gasolina, foi o meu combustível para querer crescer, para querer ser diferente daquilo que declarava. Eu cresci em um ambiente onde
pessoa que convivia dentro da minha própria casa falava que eu ia ser traficante, que eu ia, enfim, não ia prestar para a vida, que eu ia ser um vagabundo. Eu cresci acumulando essa quantidade de ódio ali ao meu redor e usei isso como combustível para crescer, para estudar. Foi por isso que eu decidi me disciplinar na escola para poder estudar, até fazer ali uma universidade que a minha mãe sonhava e depois desistir dela. Mas porque não era o meu sonho. Só que o perdão foi aquilo que me libertou. Quando Jesus é questionado, né, pelos fariseus, ele fala sobre 2 principais mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com tudo que você tem. E o segundo mandamento que ele deixa é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí tá uma das chaves mais poderosas, né? Depois eu vou falar sobre o princípio do amor, mas não tem como você entregar aquilo que você não carrega. Não tem como você entregar aquilo que você não tem, aquilo que você não tá cheio, sabe? O princípio do transbordo, que é outro princípio que eu vou entrar nessa seara aí depois também, é que você, para poder entregar algo, para você derramar algo na vida de alguém, você precisa primeiro estar cheio. Então esse foi o processo para mim, e aí eu já deixo uma tarefa para você. Eu fiz 2 listas na época para poder me livrar disso, né? O que me levou ali ao batismo me seguiu de 3 tarefas principais e importantes. Primeiro, eu fiz uma lista de todos os medos que eu tinha e eu listei todos. E eu vou falar sobre o medo também, mas eu vou dar uma pincelada sobre ele aqui. O medo você só tem 2 reações perante ao medo. Tem 3 coisas que quebram a cadeia do medo, mas 2 delas, 2 reações que você tem quando você sente medo. E eu uso um exemplo, tipo, você tá andando na rua, um cachorro corre atrás de você, aquela sua reação emocional ali, né, física do seu corpo, de proteção, você só vai pensar em 2 coisas naquele momento. Em primeiro lugar, ou foge, sai correndo, ou em segundo, você enfrenta, ou você bate e luta. Então, existem essas 2 formas de você lidar com o medo. Essa segunda forma, que é você enfrentar, é a forma de você conseguir resolver os seus medos. Então, eu fiz uma lista de todos os meus medos e depois comecei a enfrentar todos eles, até me libertar dessa palavra chamada medo. Depois disso, eu não lembro assim de outra vez que eu falei essa palavra, senti medo disso ou daquilo. Eu lembro de ter sentido isso depois, mas de forma inconsciente, e depois resolver logo após sentir esse medo. E aí eu fiz essa tarefa e resolvi isso. A terceira forma que eu falei é sobre o amor, mas aí é sobre você conhecer o verdadeiro amor. Depois eu vou falar sobre ele. E as 3 tarefas que eu fiz: a lista de medos, depois foi a lista de perdão, né? As coisas na qual eu deveria me perdoar e as pessoas a quem eu tinha que perdoar. E esse processo de se perdoar e liberar o perdão foi algo que literalmente é indescritível a experiência que é viver isso, né? E o Senhor também ele nos adverte na palavra, né, sobre o perdão. Ele fala que se você não perdoar, você não será perdoado por ele. Eu vou pegar aqui a referência, só para não deixar passar. Aqui, Mateus 6, 14 e 15. Vamos abrir aqui. Tem aqui um manual de 2,5 kg. E vou ler de forma breve aqui. Mateus 6, 14 e 15. Fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará.
Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Eu nem preciso falar que ninguém é perfeito, que você carrega as suas falhas. Eu carregava as minhas, ainda hoje carrego as minhas, e não carrego no sentido de que eu vou carregar elas para sempre. As falhas que eu identifico em mim eu resolvo e já vou para um próximo nível, já vou avançar para uma nova fase. Eu não fico ali preso no mesmo problema. E isso é algo que Davi ensina, o homem segundo o coração de Deus, né? Sobre errar muito. O Davi foi o cara que errou, sanguinário, fez tanta coisa, mas ele errou muito. Só que pelo coração dele o Senhor sempre se alegrava, porque toda vez que ele reconhecia o próprio erro, ele nunca mais errava no mesmo erro. Era sempre em erro novo, era sempre em coisa nova, não no mesmo erro. E ele pagou por tudo que ele fez. E o nome pelo qual ele é conhecido pela história até hoje, o homem segundo o coração de Deus, é muito forte. Em Salmos fala, né, em um dos salmos que ele escreveu, ele fala sobre ter um coração contrito e aquebrantado, que é isso que o Senhor se alegra, de um coração contrito e aquebrantado, porque é um coração humilde. Então, toda vingança que você tiver no coração, a maior vingança que você pode ter para qualquer pessoa é o perdão, porque ele é para quem não merece. O perdão é para quem não merece. E é por isso que você tem que liberar ele. E eu ainda te falo mais, algo ainda talvez até mais forte, que é: não perdoe ninguém. Por que não perdoe ninguém? Em Provérbios 4:23 fala assim, que acima de tudo que você deve guardar, guarde seu coração, pois dele procede todas as fontes da vida. Então, se o seu coração é uma coisa que você deve guardar, e geralmente quando você é ferido, que você tem que liberar o perdão para alguém, foi porque você deixou essa pessoa acessar o seu coração. Só que a palavra já fala que você tem que blindar ele. Se você consegue blindar o seu coração de forma que você não deixa ninguém entrar, você não precisa mais perdoar ninguém. Entendeu aí? Ou não entendeu? Eu vou explicar de novo. É como se você criasse uma esfera ao redor do seu coração. E qualquer tentativa de quebrar essa esfera, ela é blindada primeiro por você mesmo, pela sua mentalidade, pelo seu coração. É possível viver assim. Uma coisa que eu faço uma analogia e que é bom de você gravar isso na sua mente, no seu coração, é que imagina que você tem dinheiro infinito, imagina que você tem moedas infinitas ali no seu bolso. E imagina que cada pessoa que você encontra, seja em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, para todas essas pessoas você entregou uma moeda. E o que significa essa moeda? Para cada pessoa que você entregou uma moeda, ela já recebeu de você o perdão dela. Por quê? Uma coisa que eu tenho certeza de mim é que eu vou errar. E assim como quem está ao meu redor é falho também, eu sei que essas pessoas vão errar comigo. Então por isso eu já deixo uma moeda com elas. Porque se elas errarem, a ficha delas já está paga, elas já pagaram por aquele perdão. Entendeu? Ah, Juan, mas e se for mais de uma vez, 2, 3, 4, 5, 6? Não importa. Jesus falou que é 70 vezes 7. Enquanto o sol raiar, as estrelas brilhar no céu, a lua brilhar, enfim, aqui em São Paulo a fumaça subir, enquanto o dia for dia, você deve perdoar. Mas perdoar não significa você dar crédito. Perdoar não significa você tratar aquela pessoa como a melhor pessoa do mundo, por mais que ela tá ali querendo te destruir. Não significa você dar crédito. O perdão, ele traz consigo a disciplina. Então, você pode sim disciplinar uma pessoa por conta de uma atitude, de um mau comportamento, algo que você desaprova. Mas o perdão é o seu dever, primeiro, por quê? Por causa de Cristo. Ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, que tirou o pecado de mim e de você. Por isso que nós devemos perdoar.
Amar é uma obrigação, perdoar é uma obrigação. E os princípios, geralmente, todos os que eu falei, são opcionais você fazer isso. Só que, assim como eu acabei de ler para vocês, se vocês não perdoar, a dívida de vocês não vai ser perdoada. E se vocês têm consciência, assim como eu, a minha dívida foi alta demais. E eu não teria como pagar. Por isso, Jesus foi o cara que pagou a minha dívida e me deu crédito. Ele não só pagou a minha dívida, que eu devia lá, sei lá, uns 100 trilhões ou mais. Ele pagou essa dívida e depositou 800 trilhões na conta. Só para você ter uma ideia, eu tô dando por que eu tô falando de trilhão? Para dar uma dimensão ali, para você entender o quão importante é isso. Por isso que eu falei esse valor exorbitante. É justamente por isso. É pelo que ele fez por nós, por mim e por você. A mensagem do reino, ela é para o reinante. Por isso eu tô falando sobre princípios. Depois eu vou entrar em parábolas, depois eu vou entrar sobre mentalidade, emoção, enfim. Eu venho aqui para falar sobre o perdão hoje. Ele é para quem não merece. Por isso libera para todo mundo, libera o seu coração. As coisas começaram a fluir na minha vida. Eu saí de Picos, no Piauí. Eu vim para São Paulo. O lugar mais longe que eu tinha ido era Ceará, Fortaleza. Depois que eu vim para São Paulo, eu já visitei mais de 7 estados e já tô no percurso para tirar o meu visto para visitar outros países e, enfim, a minha mente só cresce, o meu coração só se expande. Você ter uma mente aberta, um coração aberto e ensinável, se você carrega isso, você não tem limite para o quanto você pode crescer. Hoje eu sou casado, eu nunca tinha morado numa casa dentro de um condomínio. Hoje eu moro e, assim, eu lembro que a primeira casa que eu morei era uma casa de taipa que caía com a chuva. E ver o que Deus fez na minha vida, da onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou e aonde Ele fala que vai me colocar, é algo que eu não sei como é que eu consigo expressar essa gratidão, eu acho que a melhor forma de eu honrar essa unção, de honrar tudo isso que o Senhor já fez por mim, por você, por nós, é multiplicar aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, é honrar aquilo que Ele me deu e é ir atrás de você. Então saiba, seus pecados eles já foram perdoados. Você só precisa acessar isso e liberar o perdão também. E a cada medida de perdão que você vai liberando grandes coisas na sua vida. Coisas que você nunca imaginou que ia falar, coisas que você nunca imaginou que ia fazer, lugares que você nunca imaginou de conhecer, você vai conhecer. Isso eu te dou como prova viva da minha própria vida. Fechou? Então, tamo junto. Até depois do fim, porque essa mensagem até depois do fim eu aprendi com um mentor que ele é brabo. E é uma mensagem muito forte. Porque a nossa vida é isso aqui. A eternidade não tem. No meu braço não consegue medir. Mas é só pra você entender. Então, tamo junto. Façamos um excelente dia, uma excelente semana e bora pra cima.